Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre o projeto de lei que destina 5% da arrecadação de multas para educação no trânsito. O autor da proposta é o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. O parlamentar acredita que as multas não podem ter caráter apenas punitivo. E para falar sobre esta medida, ele é o nosso convidado. Deputado, muito obrigado por participar do programa mais uma vez, sempre um prazer lhe entrevistar. Para a gente começar, eu queria falar sobre o poder das campanhas, porque o projeto ele destina 5% do valor das multas para as campanhas educativas. Há resultado realmente quando são feitas campanhas nesse formato? Então, Marcelo, primeiro que esse é um tema que sempre teve na pauta desde que o Código foi editado, né, em 97. O artigo 74, 75, 76 já fala em educação para o trânsito. Eu costumo dizer que, às vezes, no discurso está perfeito. Nós precisamos do recurso para poder transformar, né, a educação para o trânsito lato sensu. Não só nas campanhas, as campanhas educativas têm resultado, as campanhas educativas têm mostrado também ao longo dos anos, quando feitas de forma direcionada, quando feita para nichos efetivos, como motoristas profissionais ou como pessoas que vão viajar, sempre tem resultado, né? E eu sou testemunha viva disso, exatamente porque iniciado nas campanhas no Detran do Rio de Janeiro, isso nos idos ainda de 2000. O senhor foi presidente do Detran do Rio? Detran, em 2003 até 2005. Que tive a oportunidade de vivenciar essas campanhas. O que falta, né, o Detrans arrecada, o que falta é ter um direcionamento, um comprometimento dessas campanhas ao longo do ano. Porque são momentos, né, de férias, são momentos de feriados, tudo isso demanda, né, a atenção, né, dos agentes de trânsito e, obviamente, também, né, dos condutores. De forma meio resumida, a gente está chamando de campanhas de Isso. conscientização, mas são várias possíveis ações? Também porque, Marcelo, a ideia, assim, as campanhas elas são úteis, são necessárias, são importantes e elas têm que ser periódicas, ou seja, eu costumo dizer que nós temos uma Semana Nacional do Trânsito, que é 18 a 25 de setembro. Nós precisamos ter 52 campanhas de trânsito, porque o trânsito acontece todos os dias. Mas não basta só as campanhas, nós temos que também fazer esse recurso de educação para o trânsito, fazer formação de profissionais, de multiplicadores, ir às escolas, ir também às empresas e essa formação desse profissional também tem que vir desse recurso da educação para o trânsito. Porque a gente fica com a imagem de que a educação para o trânsito só viria através das campanhas. Não, vem das campanhas, vem também das escolas, desde do ensino, eu diria, lá da primeira fase, né? Depois da segunda fase, até o ensino médio, todos eles demandam também essa formação do cidadão, porque todos nós, invariavelmente, mesmo que não sejamos condutores, vamos conviver com o trânsito. E na visão do senhor, qual é a situação hoje? A violência no trânsito é muito preocupante? Como é que nós estamos comparado a outros países mundialmente falando? Marcelo, o Brasil avançou em alguns aspectos, né? Nós temos uma legislação também, um código de trânsito que é reconhecido internacionalmente como um bom código. A questão é que nós temos a legislação, apesar de sermos um código nacional, a legislação aplicável, ou seja, quem executa as políticas públicas é por cada estado. Então, o que acontece, às vezes, nós temos situações díspares. E quando a gente faz um projeto dessa natureza, esse substitutivo aqui, faz para poder também manter um padrão e um direcionamento nessas campanhas. Então, resultados práticos nós tivemos, principalmente quando nós vivemos a década mundial das ações de segurança viária, que foi de 2011 até 2021. Nós vivenciamos um mergulho, né, profundo, só que não conseguimos atingir a meta que era reduzir em 50%. Houve uma redução considerável, mais de 20%, 26%, e essa redução, quer dizer, ela estabilizou. Nós não ainda estamos com números que a gente possa dizer satisfatórios, porque quando há mortes, lesões, nós não podemos dizer que há satisfação. Há meta, há compromisso, mas o que a gente tem que focar?
E eu repito isso, o que as campanhas têm que objetivar? Tem que objetivar onde estão acontecendo os acidentes e por que estão acontecendo os acidentes. É só responsabilidade do motorista? É só a questão do álcool e direção? Não, é o excesso de velocidade? A sinalização está bem feita? Então, acho que é esse conjunto de ações, de fatores, inclusive de profissionais, que precisam ser educados também para levar essa discussão, para poder informar a quem precisa. Eu repito, um traço que o que mais assusta hoje nos nossos dados aqui nas estatísticas são os acidentes com motocicletas. Ou seja, nós temos uma situação bastante grave ainda, apesar de campanhas que foram feitas com relação às motocicletas. O senhor é autor de um dos projetos mais famosos do Brasil quando se fala em trânsito, que é o da Lei Seca. Foi uma lei que pegou verdadeiramente, né? Hoje você tem aí uma multa de mais ou menos R$3 mil. Se a pessoa reincidir, vai para R$6 mil. Né? E todo mundo conhece alguém que já levou essa multa aí. Pelo menos um conhecido, todo mundo tem. A lei, ela de verdade, ela pegou, né? Então, esse projeto do senhor agora, ele vem em outra frente, ele vai pegar parte desses recursos e destinar para essas campanhas de conscientização. Está muito grave ainda esse problema de álcool e direção? Sempre é alerta, né? Eu digo o seguinte... A lei está até aniversariando, eu acho, né? A lei fez, esse ano, ela fez 16 anos, né? A gente está calculando assim, em 2026 ela vai se tornar... vai se tornar maior, né? Então vai alcançar a maioridade, mas ainda são números que preocupam. Assim, não podemos, não é porque a lei, né, tem atingido os seus objetivos, inclusive de redução desse nível, desses índices, mas é sempre necessário ter uma boa legislação, mas também uma boa fiscalização. O que é o diferencial na Lei Seca é que na abordagem, ao fazer a negativa de utilizar o bafômetro, que é uma prova a favor do cidadão, e quando ele nega, ele já tem a punição. Se ele fizer a ideia, a punição é imediata, ou seja, a carteira já é recolhida. Isso fez toda a diferença para ela poder se manter ao longo desses 16 anos e, obviamente, com outras evoluções que nós trouxemos aqui para a Câmara, já foram apresentadas, votadas. Eu acho que é exatamente isso. Assim como a sociedade evolui, a questão do trânsito também evolui, o comportamento humano também precisa sofrer esse tipo de análise, seja para a educação, né, orientando, falando, seja efetivamente na fiscalização e na punição. Esse projeto parece um projeto tranquilo do ponto de vista político. Eu acredito que não haverá grandes polêmicas nem divergências importantes entre as várias questões ideológicas, os vários lados ideológicos, né? Costuma ser um projeto que tramita com apoio grande dentro da casa. Como é que estaria a tramitação do projeto? É sempre importante a gente lembrar que caminho que o projeto precisa percorrer até virar lei. O nosso caminho agora ele vai para a CFT e da CFT para a CCJ. Ele não tem necessidade de ir a plenário. Ele é conclusivo nas comissões. Então, a ideia nossa é acelerar ele dentro desse... Porque ele agora é de 2024. A gente aprimorou, colocou a nossa experiência na votação. Então, a gente acredita que também o ano que vem, né, com esse esforço que nós possamos fazer, ele é aprovado na CFT e na CCJ, ele possa ir ao Senado. E ele tem um grande apelo. E é bom que os nossos telespectadores não confundam. Existe hoje 5% que são destinados 5% das multas de todo o país são destinados à questão do Senatran, ao FUNSET, Fundos de Segurança e Engenharia de Tráfego. Esse fundo, ele é utilizado para várias questões, não especificamente para campanhas, mas é para várias questões. E as multas também são para engenharia de tráfego, para engenharia de campo, para vários outros segmentos. Quando você destina um ponto específico para a área de educação, o que nós queremos é exatamente investir nessa conscientização. Não é mais relevante que os outros, mas essa forma, esse investimento é na formação, é no cidadão, é na criação dessa perspectiva. Por isso nós estamos bastante animados com esse projeto aqui. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Queria agradecer novamente pela participação do senhor e dizer que desejo boa sorte. Acho que paz no trânsito é um desejo de todos, que o senhor possa ter êxito aí na tramitação desse projeto. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, e parabenizo mais uma vez a TV Câmara pela cobertura. Eu conversei com o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, sobre o projeto de lei que destina recursos para conscientização
contra a violência no trânsito. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.